Olá, estamos começando mais um Fala Vereador. Hoje recebemos o presidente da Câmara, vereador Paulo Igor. Paulo Igor da Silva Carelli, está no seu terceiro mandato, se elegeu em 2008, 2012 e 2016, sucessivamente pelo PMDB. Foi eleito como presidente da Câmara pela primeira vez em 2011. De lá até agora, continua como presidente da Câmara dentro dos outros mandatos, não é? Bom, só por curiosidade, eu acho que a gente podia começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua capacidade de articulação política. Por isso mesmo que você tenha, nesses 3 mandatos, conseguido a presidência da Câmara por conta dessa boa capacidade, né? Essa capacidade, ela se deu porque você desenvolveu com o decorrer do tempo ou você já era uma criança assim apaziguadora que tentava acalmar os ânimos? Então, primeiro agradecer aqui, né, dar uma boa tarde, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar participando aqui desse programa de entrevistas, né, através da TV Câmara, essa ferramenta importante também, né, que tem levado aí esclarecimentos, né, não só do Legislativo, mas dos temas mais diversos aí da nossa cidade. Eu acho que, né, é um somatório de questões, como você bem colocou, esse é o meu terceiro mandato de vereador, né, e é o quarto mandato, né, porque a presidência da Câmara, a mesa diretora é eleita por biênio, então eu estou aqui no meu quarto mandato presidindo a Câmara. Eu acho que além de um pouco disso tudo, né, eu vou voltar à pergunta, também tem um pouco da generosidade dos meus colegas, né, eu disputei 4 eleições, obviamente, né, da mesa diretora, e as 2 últimas por unanimidade, né? Então, com certeza aumenta a nossa responsabilidade, mas também eu acho que de alguma forma o trabalho que a gente vem realizando, né, na condução dos trabalhos da Câmara, no trato com os colegas, demonstra de certo modo que, né, que tem sido bem feito, tem sido reconhecido pelos vereadores que passaram aqui nas últimas 3 legislaturas, né? Porque foi o segundo biênio do meu primeiro mandato, né? 2011-12, durante todo o mandato passado e agora iniciando aí esse segundo ano do primeiro biênio da atual legislatura. Então foram diversos vereadores, tanto que dividiram comigo a mesa diretora, assim como também que participaram dessas eleições. Eu acho que essa questão da liderança, né, e o homem público tem que estar pronto para exercer a liderança. Eu acho que quando a gente coloca o nosso nome à disposição da população, muitos são os desafios, né, e a gente não pode se furtar de encará-los. Mas eu acho que também vem um pouco de infância, vem um pouco né, do nosso interior. Desde a escola, eu acho que eu sempre tive um pouco... Embora um jovem, se tiver algum professor meu me assistindo, né, eu era um aluno bastante agitado, né, e eu acho que essa liderança surgiu sim dentro da escola, né, dentro do movimento estudantil, dentro das questões da sala de aula, e se fortificou, né, se fortaleceu através também de um veio familiar, né, onde o meu avô já teve a oportunidade, já falecido, mas na década de 50, no final dos anos 50 para os anos 60, foi vereador aqui na cidade de Petrópolis e mais recentemente o meu tio Jorge Barenco também chegou a ser presidente dessa casa, enfim. Então acho que é um somatório de questões, né? Mas eu me orgulho muito, em primeiro lugar, da população ter me dado 3 mandatos consecutivos, né? Onde eu aumentei a minha votação de forma bastante expressiva em cada eleição, né? Me elegi a primeira vez com 2.315 votos, depois passei para 3.999 e agora 5.472 votos. Então, de certo modo, é um reconhecimento também da população, né? Não só se eleger, mas eleger aumentando a votação. E como falei, o reconhecimento também dos pares, né? De ter permitido aí essa recondução né? Já no 4º mandato da presidência. Por falar nessa boa articulação política, por meio dessa boa articulação política, foi conseguido em recursos federais cerca de 6,5 milhões de reais, por meio também de emendas parlamentares, que foram incluídas, que foram utilizadas na área da saúde e também na área da educação. Como é que foram utilizadas? Como é que essa verba foi utilizada nesses 2
terrenos em Petrópolis? Então, a gente sabe, né, hoje a dificuldade não só do município de Petrópolis, mas no Brasil de um modo geral, no estado do Rio essa situação se agrava muito. O orçamento próprio municipal permite muito pouco investimento, né? O orçamento mal dá para pagar a folha de pagamento, né, pagar os insumos e medicamentos da área da saúde, enfim, a merenda escolar né, e todas as demandas que tem na educação, enfim, uma infinidade de demandas que uma prefeitura tem, né? Então a gente entende a importância de se buscar recursos. Nesse momento, o governo federal é onde tem recurso disponível, seja através das emendas parlamentares, através dos programas dos ministérios. E eu, desde o meu primeiro mandato, tenho buscado, através dos parlamentares do Rio, né, e como falei, dos programas dentro dos ministérios, buscar esses recursos em Brasília. Realmente não é fácil trazer recursos de Brasília, depende certamente de projetos, né, da elaboração de projetos, e a Prefeitura tem feito isso, trabalhou muito durante o ano passado nessa preparação de projetos. Então eu tenho um otimismo grande que dentro desse ano de 2018 a gente vai conseguir captar muito recurso, não só de emenda parlamentar, mas também através dos ministérios. E esses recursos foram recursos dos mais diversos, né? Na área da educação e da saúde, por exemplo, a gente consegue com mais facilidade recursos para a construção e reforma de unidades, né? Então, a saúde tem um leque grande hoje de unidades de postos de saúde, por exemplo, e unidades básicas de saúde para serem reformados e também construídos, e o mesmo ocorre com a educação. Além disso, a gente buscou também a vertente do esporte, como a reforma e cobertura de quadras, enfim, né? São projetos que a gente sabe que o município sozinho não teria condições de arcar, de investir, e com essa parceria do governo federal, o município fica responsável apenas por uma contrapartida, geralmente cerca de 5%, aí é algo mais viável para o município participar, ou então, em caso de construção de novas unidades, o município necessita apenas de oferecer o terreno, né? Então, é algo que o município ainda tem uma capacidade financeira de executar. Então, é dentro desse trabalho que a gente tem buscado aí esse apoio, essa parceria de Brasília, do governo federal, para auxiliar o município de Petrópolis. Dentro do assunto de serviços básicos, não é, há dois projetos de lei de sua autoria, que são o Água para Todos e o Luz para Todos, não é, para as pessoas de poucos recursos. Em que estado está esse projeto? Se ele já passou, já está em execução, e como ele vai ser oferecido, como ele vai ser distribuído na cidade? Então, eu vou explicar cada um deles, e os dois, por acaso, também estão em fases diferentes. O primeiro, Luz para Todos, é um projeto onde já existe um amparo numa legislação federal. São dois projetos de cunho social, obviamente, né, buscando fazer justiça social, ou seja, aquele que tem menos condições paga menos ou nada, porque são bens essenciais para a vida de qualquer família, de qualquer cidadão, né, ter energia elétrica em casa e água encanada, né? Então, o Luz para Todos, ele se baseia numa legislação federal, onde toda a despesa que possa haver com esse projeto, ela é equilibrada pelo próprio Ministério, né, de Minas e Energia, e toda família de baixa renda tem esse acesso, né? Nós conseguimos já beneficiar com essa lei que já foi aprovada, né, e portanto já está em vigor. Toda a comunidade quilombola, né, eles são amparados pela legislação, e em Petrópolis isso infelizmente não acontecia, até por falta de conhecimento, né? Então essa legislação veio trazer às claras o direito do cidadão, e além disso, as famílias que estão cadastradas no CAD único, em Petrópolis tem muita família e tem um potencial ainda maior de beneficiar essas pessoas, pode chegar a cerca de 20 mil famílias. Todas essas famílias também têm um direito, e aí vai de acordo com a faixa de consumo da energia elétrica, né, e um percentual de desconto, né, dependendo do quanto de quilowatts que essa família consome, ela vai se enquadrar numa tabela, né, mas toda ela terá direito a um desconto e, em alguns casos, até isenção, como é o caso de famílias que possuem algum tipo de paciente, né, algum tipo de familiar
que dependa de um tratamento onde se utilize um equipamento ou um aparelho que depende de ligar na tomada, de utilizar a energia elétrica, esse paciente também ele tem um atendimento diferenciado, assim como acontece com hospitais, clínicas, né? Fica localizado pela companhia, aqui no caso a Enel agora, né, que substituiu a Ampla, para em caso de uma pane, uma queda de energia, eles vão ser os primeiros a serem atendidos. Ele também é beneficiado por não ter o corte da energia, porque ele depende desse tipo de tratamento. Então, acho que é um projeto importante que precisa ainda ser mais divulgado, né? Muitas pessoas já estão sendo beneficiadas, mas tem muita gente, com certeza, com o direito, que ainda não sabe, por isso não usufrui, né? E pode procurar ou nos CRAs ou diretamente a Secretaria de Assistência Social, que lá eles estão aptos a dar todo o esclarecimento sobre essa legislação, e certamente aquelas famílias que estão ou são no padrão, né, do CAD único, eles têm esse direito. Em relação ao projeto da Água para Todos, esse projeto ainda tramita aqui na Câmara, provavelmente vai ser votado em primeira discussão nos próximos dias, né? Nós estamos aí finalizando alguns ajustes para que esse projeto seja aprovado e na prática funcione, mas basicamente, para que a população entenda, o município de Petrópolis hoje já conta com uma tarifa social. Só que essa tarifa social ela tem um número estipulado pelo contrato da Águas do Imperador com o município de Petrópolis, que ela limita em determinado número de usuários. Ou seja, uma mesma pessoa, né, com o mesmo padrão de vida, com os mesmos rendimentos, ela pode ter o benefício, e a outra que tem o mesmo padrão pode já ter extrapolado esse número e ela não conseguir se enquadrar. Então, o nosso projeto trata de uma ampliação desse programa. Na verdade, todos que tiverem o direito vão ser beneficiários, né? E ele segue os mesmos moldes do acesso, né, de quem vai ter esse direito do programa do Luz para Todos, né? Ele vai contemplar aquelas famílias que têm renda per capita que se enquadram no CAD único, né, que é a determinação da legislação federal, que é cerca de R$500 ou meio salário mínimo per capita, e essas pessoas vão pagar uma tarifa de água reduzida, né, cerca de 50% do que é hoje a tarifa comum para o usuário comum. Então é um benefício que a gente tem, que vai chegar na casa de muitas pessoas e muitas pessoas que precisam, né? Tem gente que não tem água hoje, a Águas do Imperador, né, que é a concessionária local, porque não tem condições de pagar, né, e aí fica com medo, e às vezes tem uma água com um consumo impróprio, isso gerando algum tipo de doença, e a gente sabe que é um dos maiores, né, problemas hoje, é o saneamento básico, é tanto o tratamento da água quanto do esgoto. E com esse benefício, certamente muitas pessoas vão poder aderir, né, e a gente vai ampliar esse leque a toda a cidade de Petrópolis e a todos que têm direito, que é o mais importante. Okay. Direito igual para todos, né? A gente continua conversando com o vereador Paulo Igor Carelli logo após o intervalo.